Boa tarde. Bom, bem-vindos ao primeiro encontro de aperfeiçoamento PAD-PED, esse primeiro semestre de 2012. Esse é um evento organizado conjuntamente com a Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. E hoje nós temos dois convidados, ambos da Faculdade de Educação, a professora doutora Eliana Ayub, a professora Eliana Ayub é doutora e mestre em Educação Física pela Unicamp e também docente da Faculdade de Educação, como eu já falei. E o professor Guilherme Duval Toledo Prado, que é docente pela Unicamp e também fez seus estudos de pós-graduação nessa universidade. Ambos vão desenvolver o tema Planejamento e Organização do Trabalho Pedagógico. Antes de passar a palavra para os professores, eu gostaria de reforçar para os alunos que estão assistindo em Limeira e em Piracicaba, que está disponibilizado no portal da PRG, no site do EA2, e é possível ver um link no momento da transmissão, em que dá para postar comentários e perguntas que a gente pode ler no final, quando os professores terminarem a exposição. Tá? Bom, então nós temos vou passar a palavra para os professores, que vão apresentar o conteúdo, e no final nós temos tempo para perguntas e comentários, não é isso? Muito obrigado. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu sou a Eliana, conforme o Gilberto apresentou. É um prazer muito grande para nós estarmos aqui nesse encontro de aperfeiçoamento PED-PAD, e não só aqui no campus da Unicamp, mas também Limeira e Piracicaba. Quando conversamos com o Gilberto sobre a possibilidade de falarmos desse tema, o Guilherme e eu ficamos muito estimulados a tratar com vocês, e a gente vai tentar discorrer um pouco no período da tarde hoje sobre as dimensões do planejamento e da organização do trabalho pedagógico. Passo então a palavra para o Guilherme e a gente vai fazendo aí um vai e vem. Estou vendo algumas pessoas que eu conheço, que são ex-alunos e que tiveram com a gente, isso é muito bom também. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que já também fui, em outros tempos, participei do PECD, Programa de Estágio e Capacitação Docente, enquanto doutorando aqui do Instituto de Estudos da Linguagem. E, para mim, foi muito importante alguns encontros que realizávamos naquele momento, para tratar um pouco dessa didática, do trabalho pedagógico junto à universidade. Nós pensamos em trabalhar um pouco essa ideia do planejamento a partir de algumas dimensões do projeto e do trabalho que, eventualmente, vocês acabam se colocando. Para a gente começar, não tem jeito, sem ter professor, não consegue ficar sentado. Dificulta para a câmera, eu vou tentar ficar parado, tá bom? Um bom planejamento inicia-se com a construção de um projeto de trabalho pedagógico. Então, um projeto de trabalho pedagógico é algo que, de uma certa maneira, faz parte
daquilo que vocês optam por realizar enquanto trabalho docente na universidade, e ele está circunscrito, então, não só à área do conhecimento que vocês, porventura, resolveram escolher, mas também àquilo que é o trabalho pedagógico do professor universitário, né? E o que é um projeto? O que é um projeto de trabalho pedagógico? Para vocês, para muitos de vocês, a ideia de projeto está muito vinculado à pesquisa, não é? Está muito vinculado a essa ideia de fazer um projeto de pesquisa. Mas também, no âmbito do trabalho pedagógico, em qualquer instância, como sabemos, não só no ensino fundamental, na educação infantil, no ensino médio e mesmo no ensino universitário, o trabalho pedagógico é um trabalho que precisa ser projetado, né? Talvez vocês conheçam um pouco essas dimensões do projeto, mas não custa lembrar. O projeto, então, tem a ver com esse lançar, né, para diante, né, fazer um lançamento, uma ideia, né, que se forma para executar ou realizar algo, né, e sempre algo que não é a ideia de realização momentânea, mas é algo que a gente projeta para fazer futuramente. O empreendimento a ser realizado dentro de determinado esquema, né, então um projeto de trabalho pedagógico vai implicar em você agenciar um conjunto de vivências, experiências, conhecimentos, imaginações, né? É a redação ou esboço preparatório ou provisório de um texto, né? Muitos de vocês que estão fazendo pesquisa fazem seus projetos de texto, não necessariamente a primeira coisa é a última, né? Mas foi a partir dela que gerou aquilo que é o produto final. Então, por isso também o esboço, o risco, né, de obra se realizar um determinado plano, e na arquitetura é o plano geral de edificação, né? O projeto, então, é aquele todo que é a imaginação, né, daquilo que o arquiteto pretende que se realize. Projetar, então, tem a ver com atirar longe, arremessar, né, efetuar a projeção, né, fazer incidir, estender, prolongar. Então, de uma certa maneira, tudo que a gente está comentando aqui em relação ao trabalho pedagógico é algo que vai se projetando o que se pretende, né? E a gente vai chegar o que se pretende com isso. Né? Projetar é prolongar-se em sentido horizontal ou oblíquo, tornar-se conhecido, ganhar projeção, fazer projeto de, planear, planejar. E essa é a ideia de um projeto de trabalho pedagógico, né? Que aquilo que você, de uma certa maneira, construiu, torne-se conhecido, né? Seja executado e apresente-se como o trabalho que você realizou, né? Só que, geralmente, a gente não pode deixar de esquecer que o projeto de trabalho pedagógico incide sobre o nosso fazer profissional, né? Que é o ensino. Então, esse projeto de ensino tem a ver um pouco com as respostas que damos para esse conjunto de perguntas, não é? O que eu pretendo ensinar, né, dentro do campo do conhecimento a qual você quer realizar esse trabalho, para quem eu vou ensinar, né? Geralmente a gente imagina, né, que são estudantes que têm o mesmo conhecimento que eu, ou que pretendem ter o mesmo conhecimento que eu, enquanto professor, e que, de uma certa maneira, vai ser composto, não é? Esse sujeito vai ser composto junto com outros que também compuseram você enquanto professor. Mesmo você sendo professor de uma determinada disciplina, você é professor daquela disciplina, também constituída a partir das vivências que você teve com outras disciplinas. Não é assim? Você é professor de uma área determinada, mas provavelmente você não foi ensinado única e exclusivamente nessa área. Você teve um conjunto de outras disciplinas do campo da geografia, do campo da biologia, do campo da pedagogia, da educação física, que vão compor também, né, o trabalho com esses sujeitos que você também pretende ensinar. Por que eu vou ensinar aquilo que eu vou ensinar? Para quem? Né? Qual que é o meu
projeto de trabalho pedagógico, essa é importante, essa definição. E para que eu vou ensinar? Né? Para que eu estou fazendo o trabalho que eu pretendo realizar de ensino com esses sujeitos, com quem eu vou ficar um determinado tempo, né, na relação, estabelecendo contatos, né, fazendo uma interlocução. Não importa como ela seja, desse tipo, né, de um para vários, em que um fala e outros participam ativamente no processo de compreensão, ou outros tipos em que você fala, o outro fala, você fala, o outro fala, né, seria uma coisa mais biunívoca, você e ele, você e o outro, né? Mas todos esses projetos de trabalho envolvem essa relação, envolvem algo que de conhecido que você tem, o outro também quer conhecer, envolve o outro que pretende conhecer e envolve você e o seu trabalho de ensino desse conhecimento. Como então vou ensinar, né, o que pretendo ensinar? Né? Dá uma apertadinha aí. Como vou ensinar o que pretendo ensinar, para quem vou ensinar? Esse é o trabalho, é o projeto que você precisa construir, né, para responder essa pergunta, né? Mas esse projeto, ele vai implicar, né, como sua responsabilidade, como nossa responsabilidade docente, organizar o meu planejamento a partir do projeto de trabalho que eu constituí, organizando no tempo e no espaço pedagógico, né? Geralmente, um projeto de trabalho universitário, né, na universidade, implica você organizar de 15 a 18 aulas, né? Então, é um tempo determinado de 2, 4, 3, né, 6 horas aula. E essa organização, no tempo e no espaço, é que vai concretizar o seu projeto de trabalho pedagógico. É necessário, então, a eleição de prioridades daquilo que eu quero ensinar, visto que o conjunto de informações é muito vasto na sua própria área, né? Dificilmente você vai conseguir, no tempo de aula que você deseja, né, e que você tem, materialmente, concretamente falando, passar, transmitir todos os conhecimentos, como alguns dizem, né? Então, isso vai implicar nessa eleição de prioridades para você, né, com essa eleição, apresentar o que você quer ensinar. Há escolhas a partir do que conheço, daqueles que pretendo ensinar. Então, essa eleição das prioridades tem a ver um pouco também como você conhece esses sujeitos, né? E tem várias maneiras de fazermos isso, antecipando a relação que a gente tem com os nossos estudantes, e não única e exclusivamente olhando no formulário, né, que chega para você, que tem o RA e o nome do sujeito, né? Você pode ter outros modos de capturar a informação a respeito desse sujeito, né, que está ali na sua frente. E vai fazer o registro para dar andamento a esse projeto, né? A partir dessas informações que você levanta, a partir do conjunto de eleições que você faz, esse registro, né, tem um nome também, é um plano, seu plano de trabalho. Esse registro ele vai possibilitar que você caminhe, né, para a realização do seu projeto de trabalho pedagógico. Então, eu produzo, né, um plano escrito de algo planejado a partir de um projeto, né? Então, o projeto sendo essa projeção, essa ideia, eu planejo, organizo, faço eleições de conteúdo, imagino quem são meus estudantes, né? Estabeleço algumas prioridades no tempo e no espaço, e com isso, esse plano me dá condições, porque planejado, de realizar meu projeto de trabalho. Mas a gente tem que ver que isso ainda é pura imaginação, não é? Tudo que você fez foi pura imaginação. Uma imaginação do que é prioritário na sua área, porque essa imaginação tem a ver com a sua história. Outro colega, em outra universidade, em outra disciplina, a mesma que você está trabalhando, imagina outras coisas como prioridade. Os outros sujeitos, em cada lugar, são imaginações daquilo que a gente pensa ser
ou estudante do curso de, né? De medicina, de matemática, de física, de ciências sociais. Você imaginou os estudantes. Assim como tanto eu quanto a Eliana, sentados aqui, antes fizemos essa imaginação. Quem são os estudantes PED e PAD? Será que são como eu, como fui, enquanto estudante da pós-graduação do IEL, fazendo um programa de estágio e capacitação docente? Terão as mesmas características? Terão a mesma história? Alguém que foi formado numa área e está em outra? Provavelmente sim, alguns são com essa característica, não é? Fizeram ciências sociais, mas estão fazendo pós-graduação em história. Outros fizeram biologia e estão fazendo pós-graduação em engenharia química. Ok? Então, essas imaginações são necessárias. É elas que constroem o projeto pedagógico. Tudo bem? Assim como o Guilherme, eu também fui do programa PECD, porque já faz bastante tempo, então não chamava PED ainda, chamava PECD, mas é o precursor do que é hoje o PED. E como já foi colocado, a gente imaginou um pouco o grupo que teríamos à nossa frente para discutir as questões do planejamento, sempre lembrando, planejamento e organização do trabalho pedagógico é uma coisa tranquila para vocês? É uma pergunta que eu estou fazendo. É tranquilo para vocês? Planejar, não é, né? Não é uma coisa tão tranquila quanto pode parecer. Nem para nós que já estamos atuando na universidade como docentes há algum tempo. É sempre algo que nos instiga a pensar e, como foi colocado, a imaginar possibilidades. Muitas vezes também, no grupo que está aqui, alguns já são professores universitários de outras universidades, que vieram aqui fazer a sua pós-graduação e acabam se envolvendo com o PED. Nós já tivemos estudantes nesse caso, que eram nossos orientandos e vieram e participaram do PED, muitas vezes numa relação muito próxima nossa, nessa construção de um planejamento. E só para ter uma ideia, eu queria ter uma ideia, quem aqui é PAD pela primeira vez? Que desse uma levantadinha. Tá certo. Uma ideia agora de quem é PAD. PAD pode ser mais de uma vez ou não? Pode também, né? PAD pela segunda vez. Ou seja, já passaram, provavelmente, por todo um caminho aí de uma colaboração no planejamento do professor. Tem PAD pela terceira vez? Já passaram, mas tem PAD pela quarta vez? Aí, não sei se pode. Né? Bom. E quem aqui é PED pela primeira vez esse semestre? Temos um grupo. E quem já foi PED e está sendo pela segunda vez? Ótimo. Então, já passaram por um processo, muitas vezes, inclusive, às vezes, de assunção da própria turma integralmente, como em alguns casos pode acontecer. E quem aqui já é professor universitário em outra universidade e está atualmente nesse contexto de PED? Então, são os casos dessas pessoas que já partilham dessa tarefa docente na universidade e vêm aqui agora fazer uma colaboração muito grande com o corpo docente da Unicamp. Então, é isso que eu gostaria de retomar, que as perguntas que o Guilherme trouxe, para que eu planejo, para quem eu planejo, o que vai ser ensinado e como vai ser ensinado, isso não é banalidade. Para nós que também trabalhamos na educação básica, antes de sermos professores aqui na universidade, isso estava sempre muito colocado. E eu venho de uma área, a minha formação original é educação física. Eu venho de uma área onde o planejamento, muitas vezes, é banalizado no contexto escolar. Uma área onde, muitas vezes, a aula não é aula, ela é tempo de brincar ou de recrear-se sem uma orientação, sem uma direção intencional do professor. Então, a discussão do planejamento, ela é muito importante, muito rica, no contexto da formação de professores, que é onde nós trabalhamos muito, e também, especialmente, no contexto do PED e PAD,
que é um contexto em que vocês exercem, juntamente com o professor da Unicamp, práticas de docência. Então, esse tema, para nós, é um tema muito importante, muito caro. E, embora possa parecer muito óbvio, não é tão óbvio assim como alguns até já disseram. Planejar e organizar não é algo tão tranquilo assim. E aí, a gente vai fazer aí um paralelo entre planejar viagens e planejar aulas. O que há em comum? Viajar é melhor, né? Talvez. Mas tem muitas coisas em comum entre planejar aulas e planejar viagens. E, para isso, a gente se baseou num trabalho que foi escrito por esse conjunto aí de autoras, duas delas professoras lá da Faculdade de Educação, a Ana Lúcia Guedes Pinto e a Roseli Aparecida Cação Fontana, e esse grupo de pessoas que elaborou esse documento, que é um material que a gente vai disponibilizar também, deixar com o pessoal da organização, é um fascículo dentro do Proletramento, que é um programa do MEC, que já existe há alguns anos, no caso com alfabetização e linguagem, e agora a Unicamp também participa com uma proposta de ensino da matemática, que é o numeramento. E é muito interessante esse fascículo, porque elas vão trazendo uma série de questões relacionadas à organização do tempo pedagógico, planejamento do ensino, bem voltado para a escola básica, educação básica, tá, pessoal? Não é voltado para uma discussão do planejamento na universidade. Mas os elementos que elas trazem são excelentes para pensarmos essa ideia da docência e do planejamento e trabalho pedagógico. Então, elas mesmas trazem no texto isso, né, que o Amir Klink, que é um famoso navegador brasileiro, não sei se vocês conhecem, já leram algum livro do Amir Klink, alguém conhece, já teve contato? Tem vários livros que ele publicou, eu li, por exemplo, aquele 100 Dias entre o Céu e o Mar. Ele faz viagens que ele fica muito tempo sozinho, em alto mar, em regiões bastante inóspitas. E aí ele diz o seguinte, existe uma diferença entre viagens e aventuras. Surfar nas ondas do Drake, atravessar o Atlântico ou subir os Solimões não eram aventuras. Mesmo cair na Serra da Quebra-Cangalha e passar o dia no mato abrindo caminho com um canivete preto, não teria sido uma aventura, porque eu tinha, antes de mais nada, uma bússola e um lugar para ir. Um rumo e um destino fazem a diferença em qualquer situação. Então, nós achamos muito rico esse paralelo que o Amir Klink traz e que aí as autoras do fascículo do Proletramento se apropriaram, justamente porque pegam duas ideias, viagem e aventura, para dizer da diferença de uma e da outra e como a gente pode, então, relacionar esse trecho mencionado. A gente pode perguntar, o que uma viagem tem em comum com uma sala de aula? Vocês acham que a gente está viajando ou dá para fazer esse tipo de paralelo? O que vocês acham? Estamos perguntando mesmo. Dá para fazer esse tipo de paralelo ou a gente está viajando muito? Em que as diferenças entre os conceitos de viagem e de aventura apresentados por Amir Klink podem contribuir para refletirmos sobre o quê? A organização do nosso trabalho. A pergunta delas é na escola, e a gente vai remeter, então, na universidade? Então, esse é um ponto fundamental. Não dá para ser professor e fazer qualquer coisa com os alunos na sala de aula, gente, não dá. A gente tem um compromisso social, inclusive político, na relação pedagógica que a gente estabelece em sala de aula.
Por que um navegante, apesar de ter feito algumas viagens sozinho, dá em suas entrevistas o depoimento de não ter se sentido solitário em suas viagens? Então, esse navegador, o Amir Klink, ele é famoso justamente por isso, porque ele faz viagens por muito tempo, sozinho. Uma vez eu vi um documentário, ele tem família, e na ocasião que eu vi o documentário, tinha 2 filhas pequenas, ele mora em Paraty, se eu não me engano, e uma reportagem das filhas dizendo tchau, porque o pai ia se ausentar, ficar muito tempo fora, e essa relação com ir e voltar, viajar, estar sozinho ou não. E aí, mais uma vez, vem a questão que talvez uma das possibilidades de resposta para isso esteja dentro do mesmo trecho do livro que ele escreveu, chamado Paraty, em que ele diz: um rumo e um destino fazem a diferença em qualquer situação. Então, nós estamos convencidos que esse paralelo é muito pertinente e muito apropriado para nós pensarmos a ideia da organização do trabalho pedagógico e desse percurso que a gente constrói com o outro. Porque existe uma diferença muito grande da concepção daquele professor que é a mesma receitinha, ano após ano, semestre após semestre, está lá, é a mesma coisa. Às vezes é porque dá certo, então a gente se justifica, todo semestre dá certo, vai tudo muito bem, então eu vou lá igualzinho, faço a mesma coisa. Às vezes não é, independentemente se dá certo ou não, a gente acaba observando práticas em que, não, é isso mesmo. Eu sempre gosto de contar um caso, eu não vou dizer em qual instituto, tá? Mas é da minha época. Eu fiz graduação aqui em 85, me formei em 88, na primeira turma aqui do curso de Educação Física. Mas não era a Educação Física, era um outro instituto, e alguns colegas contaram que tinha um professor que ele dava aula virado de costas para a turma, só escrevendo as coisas na lousa, a aula inteira, pouco se relacionava com os alunos. Eu estou falando de uma situação extrema. Pouco se relacionava com os alunos. E quando se virava para os alunos, a maioria das vezes nem olhar no olho não olhava. Aí eles fizeram um teste. Combinaram entre eles que não iriam entrar em aula, na aula seguinte, isso depois de algum tempo. Aí o pessoal conta que um dos alunos não queria, porque ele estava com medo de... Enfim, conseguiram que ninguém entrasse na aula. Pasmem, o professor deu aula sem aluno. Isso é o que o pessoal conta. E aí, mas como? Não, e ele respondeu: eu dou aula, tendo aluno ou não, a aula acontece. Então, essa é uma visão bem extrema da gente pensar que essa não é uma viagem solitária, ela é uma viagem com o outro que está lá, e os outros interlocutores que nos ajudam a pensar a nossa própria prática, a bibliografia que a gente estuda, que a gente lê, os outros professores com quem a gente troca constantemente, os alunos, as ideias da área de uma forma mais ampla. Então, pensar nisso tudo envolve pensar, para pensar planejamento, envolve pensar nessas questões que nós estamos colocando. Não, sou eu ainda. Bom, aqui é um outro destaque que a gente faz dessa ideia da imaginação. É uma imaginação que vai se concretizando na relação com o outro e que a gente continua imaginando. Não é algo que para, me encontrei com os alunos, deixei de imaginar. Muito pelo contrário, potencializa-se a imaginação nesse encontro de mundos, que é o encontro da sala de aula. Se não me encontrei ainda com os alunos, ainda não os conheço, e nem sei o que eles sabem a respeito do que eu sou responsável por ensinar. Então, para nós, esse projeto que ele é feito antes mesmo de encontrarmos os alunos, ele é feito com base em toda uma experiência adquirida pelo professor ou por aquele outro que vai nos ajudar. E aí, quando a gente encontra na primeira aula, na segunda aula, a gente acredita que é importante, então, ir
balizando, organizando, definindo questões do planejamento que, de antemão, nós não tínhamos definido ainda. Ou seja, nós acreditamos que o planejamento ele é algo que tem uma direção, mas não é fechado. Ele se constrói na relação com os estudantes cotidianamente nas aulas. Ah, mas isso é muito vago. Como é que eu vou construir o planejamento com os alunos? Será que isso é possível? A gente devolve a pergunta. Vocês acham que isso é possível? Tendo algo já pré-definido, daquilo que a gente sabe que aquela disciplina tem uma ementa, tem um conjunto de conhecimentos a serem tratados, abordados, aprofundados, isso está dado. A partir disso, a gente vai colocando a nossa marca para aquele planejamento. Isso é super importante. As marcas que cada um de nós coloca para o planejamento e para o modo de trabalhar que temos. E nesse encontro, necessitamos estar abertos para o quê? Para também nos afetar por aquilo que os alunos trazem. Afetividade. Relação de afeto, um afetando ao outro. E como diz o mestre Paulo Freire, ensinar é querer bem aos educandos. Esse ponto é um ponto muito importante para nós pensarmos. Professores não estão de um lado e alunos do outro, e um contra o outro. Isso também pode parecer óbvio, mas nem sempre é. A gente vê muitos estudantes apavorados com receio que o professor persiga, porque existe uma hierarquia que está dada institucionalmente. Existe essa hierarquia, está dada, professor e aluno. Não negamos essa hierarquia e sabemos que ela existe e entendemos o porquê dela existir. Agora, a construção da autoridade docente na relação com o grupo, ela pode ser feita de muitas maneiras, numa perspectiva autoritária e numa perspectiva de confiança, de respeito, de responsabilidade. Nós defendemos essa perspectiva de confiança, de respeito, de responsabilidade e, em alguns momentos, de exercer essa autoridade com um pouco mais de dureza, em outros, com um pouco mais de condescendência. Esse jogo. Não dá para trabalhar na área educacional sem querer bem ao outro, gente. Não dá. Porque senão vira uma disputa. E relação educativa não pode ser uma relação de disputa. Ela precisa ser uma relação com o outro. Apesar do desgaste da palavra parceria, que é usada para tudo e para todos, mas a gente entende a parceria numa perspectiva mais profunda, proposta por um educador francês chamado Georges Isnider, que ele fala que professores e alunos são parceiros culturais e juntos vão caminhar no sentido do conhecimento de outras manifestações da cultura que não aquelas que o aluno já traz consigo. Senão, para quê? Para que a universidade, para que a escola? Se a gente já sabe tudo, para que ir lá compartilhar com o outro? Essa frase, a segunda aqui, ela está bem circunscrita ao texto que a gente citou ali, da Organização do Trabalho Pedagógico. As autoras dizem o seguinte: mesmo que seja um pouquinho, pequenas mudanças podem trazer grandes reformulações. E é verdade. Eu vou dar um exemplo simples. Quem aqui, ao trabalhar como PED ou PAD, conhece o nome de todos os alunos da turma? Conhece? Todo mundo se preocupa com isso, em saber o nome dos alunos? Nem sempre, alguns sim. Eu percebo isso, quando recebo estudantes lá na Faculdade de Educação de vários cursos de licenciatura da Unicamp, nós temos essa característica de querer saber o nome dos estudantes. Às vezes a turma é grande, 50. Como é que você vai saber o nome de 50? De uma semana para outra,
você já vai olhando assim, já vai se atrapalhando um pouco. Mas, de qualquer forma, muitos estudantes falam, poxa, já passei por muita disciplina aqui na Unicamp que o professor não sabia meu nome. Para nós isso não é um detalhe, porque o aluno se sente reconhecido e se sente participante de verdade quando a gente sabe o nome dele. Mas eu já vi o contrário também, de aluno que não sabia o nome do professor. Passou um semestre inteiro, e aí, professor, puxa, como é que chamava mesmo aquele professor, daquela disciplina, daquele... né? Então, quer dizer, é uma relação de mão dupla. E quando elas dizem, temos a possibilidade de modificar nosso modo de trabalhar e o modo de funcionamento das instituições educativas, mesmo que seja um pouquinho, a gente não está querendo dizer que tudo se resolve na esfera do micro, do pontual, mas a gente considera que as relações entre questões mais gerais, da própria política educacional, do próprio currículo do curso, do próprio planejamento da disciplina e da relação imediata com o aluno, tudo isso é importante para a gente pensar o planejamento, a organização do trabalho pedagógico, e, enfim, as relações educativas na universidade. Na universidade. Pequenas ações que podem fazer muita diferença. Pensem nisso. Existem pequenas ações, pequenas alterações que podem fazer grande diferença no modo de se relacionar, de trabalhar com os alunos e também de viajar com eles, nessa ideia da viagem. Bom, então, o que vem a ser esse plano, né, esse planejamento, essa organização do trabalho, né, que a gente está propondo? Ela caracteriza-se como um guia, né, de orientação, como uma projeção daquilo que desejamos alcançar, né, mas sempre um projetar possibilidades e exercitar essa imaginação de modo compartilhado, né? À medida em que você entra, né, numa sala de aula no seu primeiro dia, a possibilidade de que, na eleição que você fez das prioridades, isso se reconfigure, dadas as perguntas dos estudantes, né, do desejo deles de partilhar daquele trabalho, isso vai projetando novas possibilidades no trabalho. O planejamento é a organização do conhecimento das ações no tempo, então é preciso fazer essa organização, né? Como eu falei, exige o estabelecimento de prioridades, né? Ele, de um certo modo, também precisa ser flexível, porque ele precisa ter a abertura para a redefinição das ações, levando em conta os interesses e experiência dos alunos e alunas, né? Provavelmente aqui, muitos de vocês, né, está acontecendo isso, né? Num trabalho como esse, a expectativa que a gente tem é de tentar fazer uma imaginação que carregue o mais possível essa possibilidade. No entanto, a gente sabe que isso não é um dado de realidade verdadeiro, né? Para muitos de vocês, como bem a Eliana já levantou, o fato também de serem professores universitários de outros lugares te possibilita o exercício, né, de fazer essa imaginação e ela cada vez ficar mais ajustada, né, às condições concretas e materiais e simbólicas da relação e das condições materiais que você vive enquanto professor de estudantes, né? E a experiência entendida também como uma categoria pedagógica que precisa ser levada em conta, né? É importante essa definição. Geralmente, o projeto de trabalho pedagógico tem alguns elementos constitutivos e a gente quer apresentá-los aqui para vocês, apesar de muitos de vocês já conhecerem isso. Primeiro é os objetivos da disciplina, né, em suas relações com o currículo e objetivos específicos de cada aula e cada módulo, né? Muitas vezes, por perguntas simples que os estudantes fazem, por que você colocou isso antes daquilo, né? A gente talvez não tenha pensado direito em como articular essa passagem da primeira para a segunda aula, né? Talvez seja necessário dizer mais, expor, fazer relações, perguntar. Mas muitas vezes essa pergunta do estudante está nos sinalizando de que o modo como eu organizei o meu trabalho não é adequado
se não para aquele estudante, para um certo grupo. Então, talvez seja necessário uma rearticulação, uma troca das prioridades, né? Uma inversão do processo, ainda que, de uma certa maneira, o trabalhemos junto. A avaliação do trabalho desenvolvido em sala de aula, né, em relação aos alunos, a atuação do professor, a instituição e o próprio objetivo geral do planejamento da disciplina é algo que a gente tem que pensar junto com os objetivos, né? Geralmente a gente tende a trabalhar com um outro conjunto de etapas, mas fundamentalmente o objetivo da disciplina é o que será avaliado, né? Seja pelo trabalho do professor, ao apresentar aquilo que se objetiva ensinar, seja pelo trabalho do estudante, ao objetivar aquilo que quer aprender, pelo lado do professor, né? Os conteúdos e conhecimentos, então, relevantes para o campo científico, né, e em diálogo com os conhecimentos e saberes dos estudantes, às vezes fazem mais sentido do que simplesmente apresentar algo, né, desvinculado da vida simbólica do sujeito. Talvez seja necessário alguns exemplos concretos, algumas relações concretas, né, para que o sujeito consiga fazer a passagem, né, de uma terceira dimensão para uma quarta, como tão difícil é isso, né, em algumas disciplinas, por exemplo. É também relevante estabelecer quais procedimentos didáticos metodológicos, os percursos proporcionados ao longo do processo de ensino-aprendizagem podem ser favoráveis a determinados grupos de estudantes. A gente tende a trabalhar sempre, infelizmente, com a maioria, né? Faz uma projeção, imagina que o seu aluno é de um jeito só, mas, na verdade, seria muito mais rico se você projetasse grupos de alunos face às vivências simbólicas que você já experimentou com eles em outros períodos e que, de tempos em tempos, isso muda bastante, né? É só você brincar com qual é a música que você gosta no começo da disciplina, que você vai saber que aquele universo cultural não faz mais parte do seu, né? É muito marcante isso. O planejamento geral, então, do programa, né? Esse planejamento geral a gente tende a chamar de programa, plano de curso, né? Construído como um grande rol de conhecimentos, de objetivos, de avaliações expressos. É necessário também que esse planejamento geral seja composto por um conjunto de planos de cada aula, né? Para que você tenha clareza de que cada plano concorre para a consecução daquele objetivo e, consequentemente, que as avaliações disso sinalizem para você esse percurso. E o planejamento pedagógico, então, precisa ser algo vivo e dinâmico, né? Caracteriza-se como um importante instrumento para o registro do trabalho docente. Eu, particularmente, tendo a trabalhar e pesquisar professores do ensino fundamental. E, geralmente, os colegas sempre falam que os professores registram pouco do trabalho, né? Não é diferente do caso de alguns professores universitários, né, que, infelizmente, acham que o conteúdo de trabalho centra-se única e exclusivamente sobre o seu olhar da realidade, né? Consequentemente, isso pode ser uma verdade, porque a eleição que muitos colegas fazem, né, brilhantes, como, por exemplo, o professor Florestan Fernandes, em suas palestras, sempre dizia que procurava, antes de desenvolver o tema, ter conhecimento do público, né, do contexto social da qual aqueles estudantes faziam parte. Fazia um grande levantamento dessas características e, ao apresentar o conhecimento, ao apresentar a formulação que ele queria dar para determinado conceito, para determinado tópico, ele o fazia imaginando este pequeno auditório, né, de pessoas, cada um de um lugar, cada um de um jeito, para que ele pudesse, ao fazer as escolhas, né, realizar aquilo que todo professor, muitas vezes, mesmo universitário, quer: atingir seu aluno. Né? Como é que eu atinjo ele? Como é que eu toco o aluno? Né? Essa é a demanda de todo e qualquer professor. Né? O trabalho, então, organizado dessa maneira, relaciona-se com esse registro, com essas marcas, né? Com a memória daquilo que eu imagino e com a criação de outras possibilidades no trabalho. O projeto, planejamento, o plano, então, né? Ele, ao ser construído, vai gerar a materialidade
de um plano, não é? E esse plano vai gerar a necessidade constante de construir e reconstruir o projeto, o planejamento, o plano. Não é? Então, nesse jogo, né, nessa dialética triádica aí, em que isso vai constituindo a possibilidade de uma outra coisa, é possível, né, construir, né, no trabalho pedagógico, organizado a favor da aprendizagem do estudante, um bom trabalho de ensino. Ainda ficou mais um. Ok? E aí é a vez da minha colega agora finalizar essa exposição com a fala de um outro colega muito querido por todos nós. E a gente traz, então, para vocês um livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Alguns estudantes aí das licenciaturas provavelmente conhecem. Quem já ouviu falar desse livro aqui, levanta a mão, gente. Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Ótimo. E esse daqui foi, acho que, o último livro que Paulo Freire publicou antes da sua morte, em 1997. E ele traz, nesse livro, essa busca de elencar quais são os saberes necessários à prática educativa. Há uma prática educativa que trabalha para a construção da autonomia dos estudantes, porque não é qualquer prática educativa, mas uma prática que vai construindo, vai sendo pensada, é uma viagem para a autonomia, para usar a metáfora da viagem que a gente iniciou a nossa conversa hoje aqui. O livro dele está dividido em 3 grandes tópicos. O primeiro, não há docência sem discência. De novo, puxa, mas isso é óbvio? Não é tão óbvio. Vocês lembram o caos que eu contei? Que tinha docência, mas não tinha aluno, mas a aula aconteceu e ponto final. Então, isso que parece óbvio não é tão óbvio assim. O que fazemos quando nos colocamos diante de um grupo de pessoas que juntas estão para um percurso, para uma viagem mediada pelo conhecimento que vai ser trabalhado naquela disciplina? Ah, mas eu sou só um PAD. Ou sou só um PED, tudo bem. Mas vocês, ao assumirem essas tarefas, essas funções, vocês estão se colocando diante de uma relação educativa em que vocês não são os estudantes. Vocês passam a ser alguém intermediário nesse contexto. E, às vezes, não. Vocês são os docentes mesmo, em algumas situações. Ou em algumas aulas. Ou em alguns momentos da aula. Bem, ensinar exige rigorosidade metódica. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, que é o que o Guilherme já colocou. Respeitar o que os alunos conhecem não quer dizer ficar no que eles conhecem. Que isso também é resquícios da área que eu venho. Ah, mas as crianças adoram futebol, então vou dar futebol para eles. E aí eu tenho depoimentos de pessoas que escreveram cartas dizendo: a minha lembrança de educação física foram, na educação básica, foram 4 anos de queimada e depois 4 anos de vôlei. Um monte de gente fazendo assim. Então, quer dizer, eu não posso ficar naquilo que o aluno conhece ou gosta. Até porque o gosto também é algo que é construído, não é algo que está dado. Como é que eu posso gostar de algo que eu nunca vi, que eu não conheço? Ensinar exige criticidade. A ideia da criticidade é esse olhar contínuo para si e para o outro, questionando o óbvio, estranhando, não deixando as coisas muito, é assim mesmo, e ponto final. Exige estética e ética. E no caso da ética, não posso abusar da autoridade que eu tenho nessa hierarquia para ser autoritário. Isso não é banal. Isso é muito importante. A corporificação das palavras pelo exemplo. E essa, então, quer dizer, não posso, diante dos meus alunos, né, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não pode.
a corporificação das palavras pelo exemplo. E no âmbito da educação, então, a gente que trabalha com formação de professores, a nossa própria aula já é tomada como exemplo. Eu falo isso para os alunos, eu falo, bem, que a nossa aula seja um exemplo de uma maneira de trabalhar. Aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Bem, aqui, isso não é conversinha, isso não é demagogia, isso é muito sério e muito importante. Eu não posso chegar diante de um grupo de alunos, olhar para eles e já começar, na minha imaginação, a rotular e a discriminar por qualquer questão que seja. Isso é muito sério, é muito importante. A gente vive esse exercício constantemente na Faculdade de Educação, porque a gente recebe alunos de todos os institutos. Não são todos, mas de todas as áreas, exatas, humanas e biológicas, porque tem curso de formação de professores em todas. E aí chega para a nossa turma, tenho lá, esse semestre eu tenho aluno da educação física, da biologia, da física, das sociais, das letras e das artes. Tudo na minha turma. Aí fica um olhando para o outro, assim, como quem diz, de onde que você é, de onde que você vem, o que que você traz. E muitas vezes a gente olha para esse outro, diferente de nós, com preconceito e discriminação. Eu nunca me esqueço, Guilherme, no grupo de pesquisa que o Guilherme coordena no GPEC, há uns anos atrás entrou uma professora para fazer uma dissertação de mestrado e ela relatava que no primeiro dia de aula na escola ela chegou e deram para ela a turminha ABCD, era F, sei lá. Aí uma professora já virou para ela e falou assim, olha, nessa turma só tem criança que não aprende. E, não, mas não fica preocupada, não. Criança pobre não aprende. Foi a frase que essa professora escutou e o projeto era esse, né, Gui? Ele foi só orientando, não foi? Pode falar mais. Né? Enfim, quer dizer, como é que eu me relaciono com os meus alunos de forma a não discriminá-los? Querer bem aos educandos, né? Exige reflexão crítica sobre a prática. Por isso que a gente colocou que a avaliação, Guilherme foi pontuando objetivos, avaliação, conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos, metodológicos, né? A avaliação, ela é o tempo todo presente. A avaliação não é só do aluno, gente. Um planejamento tem que prever uma avaliação do próprio planejamento, que inclui o professor, as condições da unidade, as condições do currículo, os espaços, os alunos. Então, essa reflexão crítica sobre a prática, ela é ampla, não é uma coisa que nos leva a pensar de uma maneira mais ampla. Reconhecimento e assunção da identidade cultural e a pesquisa. Outra coisa importante também. Vocês já ouviram falar de um programa que está aqui na Unicamp agora, que se chama PIBID? Algumas pessoas, sim, a gente adora fazer a propaganda do PIBID. O PIBID é um programa institucional de bolsa de iniciação à docência. Então, a gente fala que ele é o irmãozinho do PIBIC, que todo mundo conhece. O PIBID existe no Brasil, é um programa que foi implementado no Brasil, se eu não me engano, em 2007 para cá, e a Unicamp, de 2009 para cá, enviou um projeto e, atualmente, está desenvolvendo projetos do PIBID, com D no final, Iniciação à Docência. O Guilherme é o coordenador institucional desse projeto do PIBID, por conta da subcomissão permanente de formação de professores, que é uma comissão que eu e o Guilherme somos presidentes, lá na PRG. E tem sido muito comum as pessoas acharem que o PIBID é menor que o PIBIC. Afinal de contas, não é pesquisa. Mas a perspectiva de trabalho que nós pensamos para a educação é uma perspectiva que exige pesquisa, que é esse olhar sistemático e criterioso para aquilo que fazemos continuamente. Então, esse é um ponto forte para a gente pensar o planejamento e organização do trabalho pedagógico.
aqui, ensinar não é transferir conhecimento. Na fala do Guilherme também ele disse, transmissão, vocês vão ver que não é bem isso, é justamente o que a gente quer discutir com vocês. Paulo Freire fez sistematicamente uma crítica ao que ele chamou de educação bancária, que é um olhar bancário, que o professor deposita no outro o conhecimento. Vocês acham mesmo que a gente deposita conhecimento em alguém, gente? É sempre uma relação, é uma partilha. Logicamente, o professor, ele tem a obrigação de conhecer mais profundamente, mais amplamente aquilo que ele vai ensinar do que os alunos, senão é a mesma coisa. Estão no mesmo nível. Então, existe uma diferença de nível em termos de conhecimento, ou pelo menos deveria existir. Mas ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar as condições para a apropriação e a construção desse conhecimento. De novo, isso faz diferença. Não é mudancinha de palavra, não. É como a palavra aplicar também. A gente que trabalha com professores, a gente foge bastante dessa palavra. Eu vou aplicar na prática aquilo que eu aprendi na teoria. A gente não aplica nada com os outros, a gente constrói coletivamente processos com os outros. Bom, consciência do inacabamento, reconhecimento de ser condicionado, respeito à autonomia do ser educando, bom senso, humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Então, aqui ele traz toda a dimensão política da educação, apreensão da realidade, alegria e esperança. A gente tem visto sistematicamente nas atividades de estágio dos nossos estudantes da licenciatura, nas escolas públicas, o quanto elas estão carentes de alegria e esperança, por conta das condições de trabalho dos professores. Mas quando encontram professores que constroem com o outro uma perspectiva de trabalho coletivo, alegria e esperança ficam mais viáveis de acontecer. A convicção de que a mudança é possível e exige curiosidade. A convicção de que a mudança é possível também é fundamental. E, para terminar, ensinar é uma especificidade humana. E aí vem mais essa sequência de tópicos que o Paulo Freire nos traz para pensarmos as ideias. Então, ensinar não é transferir conhecimento, ensinar é uma especificidade humana e ensinar não há docência sem discência. São os 3 grandes eixos do Pedagogia da Autonomia. E aí ele vai segurança, competência profissional, generosidade, comprometimento, compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, isso também não é pouca coisa, liberdade e autoridade, tomada consciente de decisões, saber escutar. O saber escutar é um saber escutar bem amplo, que não se resume a escutar o que a outra verbalizou, mas é um escutar no sentido de estar atento ao que está acontecendo no contexto. Reconhecer que a educação ela é ideológica, por isso as nossas opções também mostram quais são as nossas crenças, disponibilidade para o diálogo e querer bem aos educandos, que é o que a gente já tinha puxado lá no início da palestra. E a gente vai mostrar aqui para vocês um livro de literatura infanto-juvenil, que eu não sei se vocês conhecem, que acaba dando bem também a dimensão desse olhar que ele pode ser muita coisa ao mesmo tempo. E aí eu vou pedir para o Gui lendo, eu vou passando. As coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito da gente ver. O comprido pode ser curto e o pouco pode ser muito. Ontem, então, nem se fala, né? Muito. O manso pode ser bravo
E o escuro pode ser claro. O fino pode ser redondo. E o doce pode ser amargo. O quente pode ser frio, e o que parece um mar também pode ser um rio. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha, e outra noite ela fica tão redonda e gordinha, para depois ficar de novo daquele jeito estreitinha? Depende do quê? Depende do dia que a gente vê. Que comprido que é o rabo de uma vaca, mas se uma mosca sentar lá em cima do focinho, não adianta nem tentar. O rabo fica curtinho e só dá para abanar até o meio do caminho. Quem já se queimou num pedaço de gelo e sentiu muito frio depois de um banho quente, não pode se espantar do frio poder queimar e o quente também esfriar. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas do alto de uma montanha ela parece tão pequenina. Grande ou pequena, depende do quê? Depende de onde a gente vê. O domingo é tão curto, os outros dias duram tanto. Nas horas eles são iguais, a diferença deve estar naquilo que a gente faz. Amanhã de ontem é hoje, e o hoje é o ontem de amanhã. Dentro desta complicação, que tem uma explicação, dá até para perguntar se o amanhã nunca chega, e também para pensar, hoje, ontem e amanhã, depende do quê? Depende do jeito que você vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir? E cheia de remédio, ficar tanto que não dá nem para engolir? O pouco pode ser muito, o quente pode ser frio. Será que tudo está no meio e não existe só o bonito ou só o feio? O comprido pode ser curto, o frio pode ser redondo. Parece mesmo que no fim o bom pode ser ruim. E neste caso, por que não o ruim também pode ser bom? Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio, são jeitos das coisas ser. Depende do jeito da gente ver. Ver de um jeito agora, de um outro jeito depois, ou melhor ainda, ver na mesma hora os dois. Vai embaixo. Bem, então, nós vamos terminando essa primeira parte da conversa, diante do que nós preparamos para vocês, destacando mesmo essa ideia que um rumo e um destino fazem a diferença em qualquer situação. E perguntando, que direção tomar com os nossos estudantes? E estamos abertos para perguntas, colocações. Obrigada, gente. Agradeço bastante. Bom, primeiro, desculpa a grosseria, eu tinha que agradecer vocês terem aceitado o convite, mas eu não sou muito bom como mestre de cerimônias. Agradecer bastante a palestra, as ideias colocadas e principalmente as questões propostas, não é? Nós estamos com nesse primeiro semestre de 2012, a ideia é reunir os monitores PAD e os alunos do PED, né, os estagiários do PED, graduação e pós-graduação, para pensar algumas questões de ensino-aprendizagem, diante desse desafio, né, que a gente tem gente de humanas,
exatas, tecnológicas, artes, enfim, né? É um campo muito vasto, é um número muito expressivo de alunos, né? Mais de 1.000 alunos, eu não sei exatamente quantos alunos, mas todos reunidos dentro, né? Todos têm esse elemento comum, já que todos lidam com questões de ensino-aprendizagem, né? A primeira fala foi da professora Mara, vocês se lembram, né? Que ela tocou o tema da avaliação. E hoje nós temos essa questão colocada, essa questão posta do planejamento e da organização. Então, nós vamos abrir agora para que vocês possam se manifestar livremente sobre o tema. Você, por favor, fala o nome de onde é, antes da pergunta. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Valéria, eu sou da Faculdade de Educação, doutoranda de Educação. Tenho duas questões, na verdade, uma questão e uma inquietação mesmo. Na academia, como na escola, há vários rituais, né? O mais emblemático deles é a apresentação do planejamento no primeiro dia de aula. A maioria dos professores apresentam seus planos e procuram, né, solicitar dos alunos contribuições, sugestões para esse planejamento. Contudo, e aí é uma pergunta que eu faço enquanto estagiária, e aí dos dois lados, como professora também que sou e como estudante, o que sugerir quando a maioria do que é apresentado é novo? Né? Para muitos alunos, quando se apresenta o planejamento, a maior parte é novo. Né? Será que neste momento, e aí eu digo, o primeiro dia de aula, o diálogo sobre o planejamento não é de fato um monólogo? Então, os professores procuram esse diálogo, mas estão monologando. Então, esse momento de diálogo, ele mais profícuo, né, nessa apresentação, se estendendo por mais dias, não só no primeiro dia de aula. A segunda questão é uma inquietação, vamos dizer assim, um incômodo com o programa. Eu considero o programa PAD-PED bastante interessantes, muito profícuos, né, parabenizo bastante a instituição, não sou de origem dessa instituição, estou aqui agora. Mas eu fico bastante incomodada, desde o primeiro encontro, né, com a denominação dos estudantes e dos estagiários enquanto PAD e PED. Né? Eu não sou a PED. Né? Eu sou professora auxiliar, professora assistente, professora estagiária. Né? Eu sou uma professora, uma estudante que, no momento, né, está enquanto estagiária. E toda vez que se referem, inclusive no site e as chamadas, se referem tanto os alunos da graduação como da pós-graduação, como o PAD e a PED. Né? Nós não somos programas, nós somos sujeitos, né? Sujeitos alunos em uma situação de um programa. Então, eu acho que poderia assim, estar reforçando, né, essa questão da identidade de nós enquanto sujeitos, porque isso desqualifica nós, e eu acho que atrapalha, inclusive, o objetivo do programa. É isso. Oi, meu nome... Desculpa. Oi, meu nome é Amanda, eu sou do programa de Linguística daqui, e eu estou dando PED-C para a turma de primeiro período de fonoaudiologia. Amanda, eu estava no simpósio, enfim. E aí, vocês comentaram da questão da assimetria. Para turmas de primeiro período, essa questão acho que é um pouquinho mais forte, porque eles vêm acostumados com o ensino médio, em que geralmente tem uma divisão forte entre professor e aluno. E eu, como PED-C, particularmente, fico no meio do caminho entre o professor e o aluno. Então, eu tento diminuir
assimetria em sala, mas eu sou responsável por 25% das aulas. E nas aulas em que eu dou sozinha, eventualmente tem alguns problemas de relacionamento, de autoridade. Porque justamente eu vou tentando não ser autoritária, não ser coercitiva, mas eu não sei bem como dosar, não ser coercitiva e enfim, manter alguma autoridade para eles não acharem que é bagunça, que eles podem, sei lá, sair da aula 20 minutos antes, guardar o material 1 hora antes do final da aula. Então, mais ou menos isso. Nesse bloco de 3, eu vou ler. Vem uma questão aqui também para vocês saberem do que se trata. Aí a gente... Boa tarde, professora Eliana e professor Guilherme. Meu nome é Miriam, sou funcionária da PRPG, trabalhando com a gestão do PED. Estava ouvindo pela web a transmissão, queria fazer um comentário sobre a pergunta. Quem conhece o nome de todos os alunos da sala? No semestre passado, um estagiário PED comentou sobre isso com um dos palestrantes, pois ele tinha uma sala na FCA com 120 alunos. E, além das sugestões do professor, eu comentei com este aluno que ele poderia fazer uma brincadeira de cada aluno fazer um crachá com seu nome, utilizando uma etiqueta, ou uma plaquinha com os nomes numa folha de papel dourado, e explicar para os alunos que é muito difícil guardar o nome de 120, mas que ele, como professor, gostaria muito. Então, com a ajuda dos alunos, fazendo as identificações, ele poderia ter sucesso nessa intenção. É isso, a terceira questão. Bom, em relação aos rituais, que todos, né, a Valéria perguntou sobre a questão dos rituais e sobre essa possível monologia, né, constitutiva do primeiro encontro, a qual aqui parece que não foi diferente, não é? E que, na hora que a gente abriu, simplesmente 3 perguntas apareceram de 3 lugares diferentes e nos sinalizaram que aquilo que nós dissemos provavelmente ecoou a partir da história de cada um de um determinado modo, não é? Então, acho que concordo com né, como você comentou, que isso pode se dar ao longo, porque o planejamento, ao ser apresentado na primeira aula, vai implicar em novas reorganizações das propostas de trabalho face à interlocução que temos com os nossos estudantes, né? Então, acho que é isso mesmo. Acho que não há outro jeito, porque ele foi dialógico. Ele tende a uma monologia se o professor tomar como o único organizador e detentor do saber e do aprender do estudante, né, se não houver na relação a possibilidade de reorganização daquilo que foi pensado. Então, acho que nesse sentido, eu acho que esses rituais, eles tendem, como já também falou o Paulo Freire, a construir a possibilidade de confiança, né? E aí, talvez esse trabalho que a Amanda apresentou, né, essa dificuldade, tem a ver um pouco com essa possibilidade, né, de você ir dosando o ir e vir, né, o estar no lugar da autoridade do conhecimento, mas também no estar no lugar do diálogo, né, mediado por você com o conhecimento que eventualmente é trabalhado na disciplina, né? Não tem uma resposta certa, né, para isso, mas o que tem fundamentalmente é a relação que se estabelece e como que, naquilo que a gente projetou como uma possibilidade, né, a relação vai implicar em eleger novas prioridades do conhecimento e essa eleição favorecer o bem-querer dos estudantes na sua disciplina, né? Então, acho que esse é o nosso desafio. E é um desafio que pode acontecer de um determinado modo face à relação que você estabelece, né? Para um professor universitário, parece ser quase impossível decorar o nome de 120 alunos,
né? Mas um professor do ensino médio não tem menos de 120 alunos. E o professor do ensino médio decora o nome de cada uma das 18 turmas que ele tem na semana. Mas tem professor que não decora. O que faz com que um decore e o outro não? Com certeza, é uma certa exigência de amorosidade, de compromisso estabelecido com o professor. Então, a Miriam tem razão, né? A Miriam, né? Eu acho que ela deu uma dica possível. Outras podem ser possíveis, né? Mas o fundamental é que isso seja conquistado, tanto pelo professor como pelo aluno, né? Só queria complementar o que o Guilherme já falou sobre o planejamento e que a gente defende que o planejamento, essa flexibilidade do planejamento, ela possa não parar no ritual do primeiro dia. Então, se a gente pensa a avaliação como algo totalmente imbricado com os objetivos, pelo menos no modo como a gente trabalha, temos períodos de avaliação ao longo do semestre que dão a direção de onde poderemos ir. Por exemplo, eu tenho nos meus cursos uma primeira avaliação do percurso no primeiro mês, que aí já é um período que o planejamento já teve um certo andamento e ainda temos muito pela frente. Aí avaliamos, é por aqui, não é por ali, por onde que vamos e tal. Depois, uma avaliação no meio, que é uma avaliação que é feita justamente institucionalmente, tem as avaliações no meio do semestre de curso. Depois, uma avaliação mais próxima do final. Na verdade, acaba tendo um percurso avaliativo que acho que foi muito bem lembrado por você, porque como que a gente pode estabelecer essa relação dialógica, reservando só para o primeiro dia essa discussão do plano. Agora, gente, quanto o professor não apresenta o plano nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto dia de aula? Não tem plano. É preciso ter plano, é preciso não ter medo de mostrar isso para os alunos, porque você vai entrar em choque muitas vezes. Já me aconteceu outras vezes isso. Mas como é que você vai lidando com isso? Não precisa ter medo de ser professor, gente. Se é uma relação com os alunos, em que a gente vai construindo uma autoridade, um respeito, não precisa ter medo. É junto, não é a minha aula. Quinta-feira eu vou dar minha aula de estágio supervisionado. É a nossa aula, porque ela não é só minha. Então, acho que vai um pouco nesse sentido. E a Amanda, né? Amanda, curioso, não é só nas aulas de professores, como o seu caso, que você é PAD, né? Você pede A, né? Você falou? Pede C. Não só, eu já tive vários alunos, nesses anos que eu tenho de universidade, que saíam antes, ou que deixava tocar celular na sala de aula, tal. Qual que é o meu papel? Eu não quero bem aos educandos? Eu não ia pôr lá. Eu fazia minhas anotações, ela chegou cedo, mas eu chamava esse aluno na outra aula. Olha, o que está acontecendo? Você está com alguma dificuldade? Tive uma aluna uma vez, há muitos anos atrás, que ela chegava 40 minutos depois e ela ia embora sistematicamente 40 minutos antes do final da aula no noturno. Uma aula, 2 aulas, 3 aulas, eu a chamei. Olha, eu percebi, aí já veio um discurso. Eu detesto licenciatura, eu estou fazendo licenciatura só para ter meu diploma, na educação física. O que me interessa mesmo é o bacharelado, e escutei, exercitando a minha amorosidade. E aí eu falei, olha, mas mesmo que você não perspectiva trabalhar com essa área no futuro, você está fazendo esse curso. E para você fazer esse curso e ser aprovada, você precisa estar presente, porque não é EAD, não é um curso de educação à distância, é presencial. E isso faz muito tempo, nem tinha ainda o discurso muito do EAD. Porque eu cheguei num acordo com ela, que ela poderia, porque ela trabalhava, ela saía daqui 10 e tanto da noite, ia numa empresa dar aula de ginástica laboral. Aí eu cheguei num consenso com ela, que ela teria de escolher, ou ela sairia um pouco mais cedo, ou ela chegaria um pouco mais tarde. E ela falou, então, eu prefiro sair um pouco mais cedo, a gente combinou meia hora. Falei, bom, em função disso, você não vai poder faltar,
porque tem aquelas 25% de... Bom, fizemos um acordo. Não estou brincando. Essa aluna se dedicou ao curso, ela foi uma das melhores alunas do curso, ela se surpreendeu, ela fez um estágio na educação infantil, se surpreendeu, ela tomou aquilo como responsabilidade, como um cuidado da professora. Porque como a gente acha que o professor universitário não precisa ter cuidado com os seus estudantes. Não é verdade? A gente não acha isso? Aí isso é só lá na escola, até o ensino fundamental. No médio, que se lixe. E na universidade, então, esse cuidado com o outro faz parte desses saberes necessários à prática educativa que o Paulo Freire tanto fala. E quanto aos nomes, o Guilherme já respondeu. Bom, aí... que foi um problema mais geral de uma sala inteira, né? Bom, aí... Como você falou, você é responsável só por 25%, e você acredita que você esteja exercendo o seu papel com segurança, com dedicação, você vai precisar da mediação do professor, que é o seu orientador, né, do PED, para que ele, junto com os alunos, te ajude nesse percurso. Porque quando a gente é o professor, a gente tem mais, hierarquicamente, a gente já tem mais um dado de autoridade que é dado pela instituição, pelos papéis sociais que ocupamos. Nesse caso, o papel social que você ocupa, ele é na intersecção mesmo. Então, não sei o que você pensa. Outras questões? Segunda parte. Vocês poderiam responder a segunda parte da questão que a colega fez, porque vai responder, eu acho, um pouco que ela falou sobre essa coisa da autoridade do PED. O que é Renato? O Renato, eu até tinha anotado aqui que a gente só respondeu a primeira e não a segunda. Bom, o programa de estágio docente é algo que vocês, como fazendo parte, têm que colocar em questão como a Valéria apontou, essa denominação, não é? essa ideia. E isso construir a possibilidade de vocês, como um grupo de estagiários, vamos chamar assim, né? Podemos chamar assim, se comprometam com determinadas necessidades que o próprio programa aponta ou questionem essas necessidades, né? Tomando a ideia que a gente veio desenvolver aqui, quer dizer, o programa fez um planejamento e o ratificou em um plano. Há que se avaliar, né, no processo de realização daquilo que se projetou, o conjunto de práticas que estão acontecendo. A Valéria apontou uma delas. Talvez seja importante que as chamadas, né, para o trabalho, as chamadas para as reuniões, não sejam chamadas de PED-PAD, e sim chamadas de estagiários, de professores estagiários, de estagiários professores, não é? E isso é uma coisa que vocês podem, inclusive, inventar um nome que seja mais adequado ao conjunto de práticas que vocês estão exercendo junto à comunidade universitária aqui na Unicamp, não é? Eu acho que porque nós somos só convidados, né? Nós somos convidados de um programa e, a partir de uma demanda que fizeram para a gente veio apresentar para vocês isso. Agora, eu acho pertinente, como a Valéria colocou e o Renato está apresentando, que talvez isso seja motivo, né, de novas reorganizações, novas necessidades, para que, talvez, sinalizando como o Renato fez, né, a própria comunidade comece a entender que a participação desses profissionais, né, em formação, seja enquanto auxiliares didáticos, porque graduandos também colaborando com graduandos, ou estagiários ou professores em formação de nível universitário, estagiários universitários, né, possam também estar colaborando com os professores e pesquisadores da Unicamp no seu trabalho relativo à docência, não é? Então, acho que eu imaginaria que seria um movimento que vocês, junto com a coordenação, poderia construir
porque sabe-se que não se resolve da noite para o dia, né? É uma coisa que faz parte de né, está rolando aí. Como é que isso se ressignifica, reconstrói? Tem essa demanda de vocês, ela precisa ver se é legítima no corpo do próprio grupo de vocês, e, sendo legítima, ela pode ser levada e levar ao programa uma nova reorganização do seu próprio planejamento, da sua própria identificação. Não é? Eu acho que é importante também vocês utilizarem os espaços de registro, né, das críticas e sugestões ao programa, que as avaliações são feitas semestralmente, e esse tipo de observação, né, que acredito que a plateia, em sua maioria, tenha manifestado favoravelmente, que apresente isso, que registre isso e que traga para a coordenação. O programa ele está sempre buscando o aperfeiçoamento. Né? Bom, mais alguma questão? Tem mais uma de Limeira, Piracicaba. A questão vai ao encontro também do que já foi colocado. Sou doutora na Faculdade de Educação da Unicamp e professora universitária. Quando dava aula em 2 faculdades particulares, tinha 15 turmas, salas de mais de 70 alunos, mesmo assim, sabia os nomes. Estamos falando de comprometimento. Então, Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e dos nossos convidados. E é isso. Boa tarde.